A paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus para você. Abra a Bíblia, Salmos 119, versos 17 e 18. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Como está a sua percepção espiritual? Nós, queridos, temos que ter a nossa percepção aguçada para vermos, para sentirmos e vermos as coisas de Deus. E o que é a percepção? Percepção é a faculdade de aprender por meio dos sentimentos ou da mente. E tratando-se do espiritual, a percepção é uma luz, e é uma luz divina, é uma luz espiritual, de excelência divina das coisas reveladas na palavra e através da palavra de Deus. E tem mais, a percepção espiritual, você tem nela uma convicção da verdade e realidade das mesmas, proveniente de Deus. O escritor aos Hebreus, com maestria, escreveu: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram a promessa. E ele diz mais: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Se dá conta? Percebe? E ainda ele segue dizendo: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está lá escrito, Hebreus 11, de 1 a 3. Que bom é meditar na palavra. Olha, esta percepção consiste primeiramente em você perceber e apreender as coisas reveladas da palavra de Deus. É um privilégio para mim e você ter esta apreensão. Davi, no Salmos 19, ele fala tão belo sobre a excelência da criação, suas leis, como também ele canta. Quão bela é a palavra de Deus. Quem tem percepção e a percepção espiritual, ele é atualizado. Ele é atualizado no que diz respeito ao que está ocorrendo no mundo, neste mundo do meu Deus. Você lembra lá com o profeta Daniel? A sua época, Daniel, ele tinha uma percepção aguçada através da palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. E o que dizer no Novo Testamento do apóstolo Paulo? Observe que bela percepção espiritual. O apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não aceita, não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o homem que tem a percepção espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, diz Paulo, que eu possa instruir. E aí ele acrescenta dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Que coisa maravilhosa! O próprio Jesus mostrou
que a percepção espiritual não é para todos. Está escrito, Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes coração endurecido? Jesus vai e faz-lhes perguntas. Tendo olhos, não vedes? E ouvidos, não ouvis? Marcos 8:18. Podemos servir a Jesus e nossa percepção espiritual ser zero. Que Deus nos ajude. Como está a sua percepção espiritual? Você tem a mente de Cristo? Você percebe os acontecimentos, como eles estão se desenrolando e tudo indicando que nossa hora de partir está chegando? Vamos ao encontro do noivo? Tem uma percepção aguçada das coisas espirituais. Veja com os olhos de Deus, veja com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Quando você olha com os cristais de Cristo, com o olhar de Cristo, com a mente de Cristo, ainda que você esteja vivenciando momentos adversos, mas se sua percepção espiritual está boa, ela lhe mostra algo diferente. E você diz como Paulo aos Efésios, lá no capítulo 3 e o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Quem tem percepção espiritual vê o novo de Deus acontecer e vê o novo de Deus acontecer a qualquer momento. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Daniel disse: Gabriel veio até mim para fazer entender, para fazer perceber, para me ajudar na percepção, para me fazer perceber o sentido da visão. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é percepção espiritual. Nesta manhã, perceba o novo de Deus chegando até você. Quem tem percepção espiritual, aleluia, vive para agradar a Deus. Quem tem percepção espiritual diz como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja vacas ou gados. Ele disse: oh, que percepção espiritual grandiosa. Ele disse: todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem percepção tem boa expectação do futuro. Tome este café e neste dia o Senhor vai fazer algo novo e você diga ao Senhor, como disse o salmista: abre os meus olhos para que eu contemple, para que eu perceba as maravilhas da tua lei. Assim terei percepção espiritual. Se cuide.